Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, que é bastante conhecido, porém, ainda hoje apresentado de maneira contrária àquilo que a Bíblia está dizendo. Faça a leitura agora e diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Destaca o versículo e faça a pergunta: quem é que está dizendo isto? A resposta é Jesus. São palavras de Jesus Cristo. Comumente a gente observa que as pessoas citam este versículo como se fosse algo evangelístico, como se Jesus estivesse batendo na porta do coração do pecador para que ele abra o seu coração a fim dele entrar e a pessoa obtenha a salvação em Cristo. Mas quando a gente nota o contexto, verificamos que não é nada disto. Ele está se dirigindo, no versículo 14, deixa bem claro, ao anjo da igreja em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está se dirigindo ao anjo da igreja. E qual igreja? Laodiceia. Note que ele destina a mensagem a 7 igrejas da Ásia, Laodiceia é uma delas, vai descrever as questões relacionadas a cada igreja específica, e nesta vai dizer que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, uma coisa ou outra, e a gente se depara com uma outra situação, porque as pessoas vez ou outra se refere a um crente como frio ou quente, quando não, ele é um crente morno. Ora, chamar de um crente, vou dizer assim, a partir desse texto e contexto de frio, é um elogio. Se o crente também é quente, é outro elogio. Agora, quando se refere aqui, nos situando, contextualmente falando, a um crente morno, aí já é uma questão mais complicada. Por causa de quê? Naquela localidade havia fontes de água mineral, águas térmicas, inclusive, e se a pessoa, como visitante, bebesse uma água morna, ia causar o quê? Causar aquela ânsia, provocando o vômito. Agora, a água quente, ela tem as suas propriedades, mas também utilidade, bem como a água fria. É por isso que ele também diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, ou seja, quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, disse Jesus. Porque, como eu disse agora há pouco, aquela água morna dá aquela ânsia, não é verdade? Pois bem, dentro de um só texto, a gente tem, às vezes, duas deturpações. Uma, a que foi a primeira apresentada dizendo que aqui Jesus está batendo a porta do coração de uma pessoa não crente, quando na verdade não está, e é algo gritante. Por quê? Se você pensar direitinho, vai chegar à seguinte conclusão. Ora, Jesus ele se dirige à igreja em Laodiceia. Conhece a igreja por completo. Sabe o estado espiritual da igreja. Mas acontece que Jesus está do lado de fora da igreja. Botaram, vou dizer assim, Jesus para fora. Porque Jesus não obriga ninguém a servi-lo, a amá-lo. E Jesus está batendo, digamos, insistentemente, porque esta ideia é eis que eu estou à porta e bato. É como se a ideia de continuidade, ele continua batendo, porque se alguém abrir, ouvir a voz dele, abrir a porta, ele vai entrar na casa, vai cear, vai haver aquela restauração,
aquela comunhão, e ele estará comigo, disse Jesus. Da mesma forma, como nós vimos agora há pouco, ser chamado de frio, e quantas vezes, nesses 30 e poucos anos de vida cristã, por ser membro de uma igreja evangélica, tradicional ou histórica, quantas vezes eu fui chamado de frio por irmãos em Cristo de outras denominações, os quais julgavam ser grandemente espirituais e etc e tal. Antigamente, pelo menos no período da adolescência e juventude, quando eu ouvia algumas palavras desse nível, nessa direção, você é frio, você não, é incrédulo porque não crê nisso, naquilo outro, e assim por diante, eu ficava entristecido. Quando eu era adolescente e jovem, entristecia. Se hoje, como adulto, ouvir isto, já não ligo mais. Eu não me importo mais para isso. Uma coisa curiosa é que passa a ser agora uma abertura de coração, que algumas pessoas alegam que outras são incrédulas, mas muitas vezes elas não se dão conta que resquícios de incredulidade há justamente nelas, por não crerem naquilo que a Bíblia realmente preceitua. Tem pessoas que creem em coisas que lhe foram ensinadas, mas que não passa pelo crivo das Escrituras. Se as pessoas tivessem um bom senso e a semelhança dos crentes em Bereia, examinassem as Escrituras, verificassem de fato se é assim mesmo, te garanto, muitas das coisas esdrúxulas, bem esquisitas, quando não alheias à Bíblia, jamais seriam praticadas. Mas não é isso que verifica. Daí a importância de, num vídeo tão curto como este, apresentar não apenas o que é equivocado, mas sobretudo aquilo que de fato significa, para que a gente venha assimilar aquilo que é dito pelo Senhor Jesus, mas de uma forma correta. Porque se a gente tiver um texto truncado, vai impedir o nosso entendimento, uma referência ao entendimento adequado daquilo que foi dito. Fico por aqui. Se você tiver alguma sugestão, algum texto difícil, caso queira compartilhar comigo, quando puder, naturalmente eu vou me debruçar, eu vou pedir direção a Deus e, quem sabe, fazer um vídeo como este. Se for um assunto que é pano para manga, vai ser um vídeo maior, quando não dividido em partes, para facilitar a você que me acompanha. Deus abençoe grandemente e que você possa cada vez mais ler a palavra de Deus, mas de maneira cuidadosa, atenciosa, para não incorrer em erros. Fique com Deus.